Bem-vindos ao curso de Psicanálise Infantil. Nessa videoaula nós vamos abordar alguns conceitos básicos da psicanálise. É fundamental para o entendimento da teoria psicanalítica que também servirá de base para a psicanálise infantil. Começaremos com o conceito de psicanálise. O que é a psicanálise? Psicanálise é um método de exploração do inconsciente. O seu desenvolvedor, Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise, neurologista, incomodou-se desde o início da sua formação acadêmica com os sofrimentos das suas pacientes histéricas e também com o descaso que a medicina da época fazia sobre o sofrimento de tais pacientes, que mais eram taxados como uma espécie de teatralização. E Freud via no sofrimento delas um quê de verdade. E ele se lança a estudar, tratar, curar, cuidar essas pacientes histéricas. Ele inicia sua jornada quando escuta falar a respeito de um trabalho que estava sendo desenvolvido por Charcot, utilizando a hipnose. Trabalho esse que foi capaz de comprovar que a histeria tratava-se não de um problema orgânico, mas que seus sintomas físicos eram, na verdade, psicossomatizações, hoje conhecidos como sintomas conversivos, cuja origem era psíquica. Freud, junto com Charcot, lança-se ao trabalho de tratar também as suas pacientes através do método da hipnose. Descobre logo que, apesar de aliviar os sintomas, não era, na verdade, um método capaz de ser curativo. Portanto, Freud ele não se dá por satisfeito com o uso da hipnose e logo encontra nos trabalhos de Breuer algo que vinha surgindo como a cura pelas palavras. Aproximando-se de Breuer, então, Freud começa a desenvolver junto com ele esse trabalho de uma maneira um pouco mais abrangente. E é juntamente com esse trabalho de cura pelas palavras, influenciado pelo associacionismo filosófico da época, que Freud vai chegar à técnica conhecida como associação livre de ideias. E é nessa técnica que ele descobre o poder de chegar a um objetivo que lhe era agora mais satisfatório no que diz respeito à cura. Cura no sentido psicanalítico está muito mais ligado ao estar cuidado do que a remissão total dos sintomas propriamente dito, como se vê na medicina. E Freud começa então, através da associação livre, permitir que os seus pacientes falassem livremente sobre aquilo que lhe viessem à cabeça, sem preocupar-se com qualquer tipo de censura ou até mesmo interrupções. E através dessa fala, uma ideia que se associava a outra, o conteúdo inconsciente começava a surgir nas entrelinhas dessa fala. Muitas vezes bem caracterizado em catarses, que são descargas emocionais, que mostravam que o paciente, no seu discurso, havia atingido complexos ideoafetivos carregados de energia psíquica. Essas catarses se expressavam em choro, risos, o que a gente hoje chama de riso de nervoso, né? A pessoa sorriu de nervoso ou riu de nervoso. Ou às vezes até mesmo irritações caracterizavam algum tipo de descarga emocional, algum tipo de descarga afetiva. Isso era uma catarse e ela demonstrava que um conteúdo inconsciente, um complexo de ideias carregado de energia psíquica tinha sido evocado através da associação livre. E agora esse complexo, com seu conteúdo, merecia ser investigado. Também nessas falas surgem os xistes, aquelas coisas que se dizem em tom de brincadeira, querendo na verdade dizer uma verdade por detrás da inverdade. Os atos falhos, palavras que eram substituídas por outras, quando se queria dizer uma coisa e sem perceber, sem querer, falava-se outra.
E o próprio percurso do discurso, as voltas que o paciente dava nas suas falas, tratando do processo de repetição. Uma repetição que nada mais era de que uma nova representação transferencial. Uma transferência que o seu paciente agora fazia no momento da análise, tentando reviver com novos personagens no setting analítico aquilo que haveria acontecido lá atrás e teria sido recalcado no seu inconsciente. Esse método de associação livre também é complementado por um segundo método, a interpretação de sonhos, cujo livro do mesmo tema, do mesmo título, A Interpretação dos Sonhos, lançado por Freud em 1900, vem surgir como o marco inicial da psicanálise. A interpretação de sonhos foi considerada, de princípio, a via régia para o inconsciente. Portanto, são com essas duas ferramentas, associação livre de ideias, interpretação de sonhos, que Freud lança o método psicanalítico de exploração do inconsciente.